Enquanto formos os reis dos mares exteriores, nossos desafios nunca cessarão. Leilin sorriu. Desta vez, são apenas alguns ratinhos que se superestimam. Ronald, como acha que devemos lidar com eles? É claro que devemos cortar impiedosamente suas cabeças e garras e armazená-las em garrafas de óleo. Ronald respondeu com um espírito assassino. Para aqueles que desafiaram seu status e lucros, havia apenas uma resposta: como era a lei dos piratas no mar exterior, para matá-los todos. A sombra da vela dançou. Numerosos marinheiros e piratas gritaram enquanto controlavam a vela e o remo, permitindo que o navio pirata navegasse mais rapidamente. Entre todos eles, no maior navio, um bispo franziu a testa ao mesmo tempo que tinha um mau pressentimento sobre isso. Rogers, torne a nave mais rápida. Precisamos nos apressar lá o mais rápido possível. Entendido, mestre. Um capitão pirata ao lado do bispo respondeu respeitosamente. Mas este é o mais rápido que podemos ir, é assim mesmo. Então por que o Tigre Escarlate e o Tsunami dos Bárbaros podem ir mais rápido que 18 nós? O bispo franziu a testa. Isso é porque esses são grandes grupos piratas. Esses dois são também os principais encouraçados que foram encantados. Rogers pensou por dentro, mas não se atreveu a falar seus pensamentos. Depois de hesitar por um tempo, ele respondeu como se estivesse em um lugar. Essas são habilidades individuais e nada a ver com a velocidade da frota. Não, não. Vocês estão todos tentando enganar o poderoso deus do assassinato e seus sacerdotes. O bispo observou Rogers, os músculos faciais se contorcendo para se tornarem incomparavelmente sinistros. Não, não é isso. Mestre, minha lealdade ao Deus. Não, por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. O capitão dos piratas, que havia visto os métodos implacáveis do bispo, imediatamente se ajoelhou enquanto parecia absolutamente aterrorizado. Essa acusação não foi algo trivial. Recentemente, este bispo tornou-se estranhamente sanguinário e insano e ocasionalmente matava pessoas por causa de pequenos problemas. O capitão, Rogers, agora estava começando a se arrepender de responder ao seu recrutamento. No entanto, antes que ele pudesse implorar perdão, um punhal preto cortou sua garganta e cortou sua traqueia. Grandes quantidades de sangue jorraram. Os olhos de Rogers reviraram, as mãos agarrando sua garganta com força. Sangue fluiu sem cessar entre os dedos, causando gemidos guturais de sua garganta. As lutas de um homem morrendo terminaram rapidamente. O capitão, que tinha sido alegre e brincalhão durante todo esse tempo, tinha se transformado em um cadáver em um instante. Os piratas ao redor congelaram, começando a desejar que pudessem esconder a cabeça no peito. Dispose dele. Também, aumenta a velocidade. Alguma pergunta? O bispo olhou para o assistente de pirata ao lado dele. Não há nenhum? Eu garanto a você, meu senhor, que não há problema algum. O assistente ficara com medo de estupidez, mas depois de ver o brilho frio nos olhos do bispo, ele imediatamente se sentiu sóbrio e gritou. Então vá, ou então é assim que você vai acabar. O bispo acenou com os braços, não se importando mais com os piratas que estavam fazendo tudo em suas capacidades. Olhando para a distância, ele tinha um profundo olhar em seus olhos. Droga! Aquele pouco ousado nobre. Eu não deveria tê-lo deixado durante a maré dos piratas. O plano do bispo fora perfeito, onde ele provocaria os dois lados e ajudaria o mais fraco. Uma vez que os tigres escarlates e os piratas bárbaros enfraquecessem, sua equipe engoliria estas duas organizações e se tornaria o rei do mar exterior. Ele até tinha planos de unificar o mundo das trevas e tornar os mares exteriores independentes, e até construir um reino piedoso aqui no chão. No entanto, tudo isso havia sido destruído pelos nobres. Veias começaram a aparecer nos olhos do bispo. Nunca pensara que o nobre fosse tão corajoso a ponto de matar o emissário que despachara. Tal ser destemido e desrespeitoso deve ser executado imediatamente, e então pregar sua alma na parede do infiel enquanto ele uiva de angústia.
Como uma pessoa religiosa, o bispo imediatamente abominou Leilin com todo o seu coração. Uma pessoa que não respeitava os deuses nunca poderia se tornar um cordeiro de seu mestre. Se Leilin não pudesse ser subjugado em termos de sua mente, então ele teria que destruir seu corpo. Desde os tempos antigos, era assim que o poder funcionava. No entanto, ele não tinha ideia do que quando os deuses começaram, eles também eram igualmente destemidos. Esta foi a crença conjunta de todos aqueles heróis cujos nomes permaneceram em registros históricos. Se eles não conseguissem, eles só poderiam rolar de um penhasco e se transformar no solo corroído embaixo. Embora ele não soubesse desse conceito, o bispo determinou ter sangue. Ele queria eliminar isso o mais rápido possível. Ainda há tempo. Os bárbaros devem ter lutado contra eles há não muito tempo. Mesmo que meus planos sejam um pouco afetados, a força dos bárbaros deve ser suficiente para causar danos imensos ao outro lado. Quando chegar a hora. Enquanto o bispo estava imerso em suas fantasias, de repente ele ficou boquiaberto com o número denso de velas à distância, no horizonte. O navio do Tigre Escarlate assumiu a liderança. O crânio ensanguentado e o símbolo da adaga fizeram todos os piratas ficarem inquietos. De Deus! Os Tigres Escarlates eram a melhor organização pirata nos mares exteriores. Ele basicamente os ouvira expandir e ganhar reputação, e agora que eles iriam lutar contra eles, era impossível para ele não se sentir estressado. Rumble, rumble, rumble. Os Tigres Escarlates sem hesitação abriram fogo. Como facas de mesa, os muitos navios cortavam a enorme frota em vários fragmentos como manteiga. Comparado a como os piratas no degrau mais baixo dependiam de suas tropas de elite moral, os Tigres Escarlates queriam deixar seu oponente para trás. Esta era uma confiança inigualável em si mesmos de cortar as cabeças de inúmeros inimigos. Você vê isto agora. Leilin entregou o comando para Ronald e Robin Hood. Afinal, ele era mais proficiente em lançar feitiços. Dos muitos anos em que não esteve por perto, ele também não estava familiarizado com o grupo. Conhecer as falhas e fazer o melhor para compensar isso foi a atitude daqueles que procuravam melhorar a si mesmos. Embora não seja adequado para algumas funções, posso escolher pessoas que poderiam fazer melhor e controlá-las. Se não, alguém queria fazer tudo bem só se cansaria até a morte. Parece que Robin Hood e Ronald estão indo muito bem, disse Leilin a Isabel ao lado dele enquanto ria. Eles são as pessoas que você criou. Você está tentando se gabar de sua extraordinária previsão. Isabel ficou realmente surpresa. Leilin parecia ter um par de olhos especiais, e ele nunca iria errar quando se tratava de julgar as pessoas. No entanto, a fim de não tornar Leilin muito convencida, ela redigiu a resposta com raiva. Não. Eu só. Assim que Leilin estava se preparando para responder, sua expressão mudou de repente e ele abruptamente afastou Isabel. Uma figura translúcida chegou diante dele, como se atravessasse o espaço. Salto sombrio. A capacidade poderosa de um assassino de alto nível e uma técnica de alto nível que só poderia ser compreendida por assassinos que se aproximassem do lendário. Isso permitia que alguém mudasse de lugar através da dimensão da sombra e atacasse os inimigos instantaneamente. Essa habilidade era basicamente o pesadelo de todos. Quando um mago como Leilin estava próximo de um ladrão e era aquele que estava sendo atacado de surpresa, o resultado era óbvio. Este assassino de alto nível não teve nenhum movimento excessivo, e faltou até mesmo a euforia de completar uma missão com sucesso. Havia apenas um olhar apático e morto em seus olhos. A adaga negra que continha uma poderosa maldição dentro já perfurara as defesas e penetrara na área onde estava o coração de Leilin. Não! Isabel imediatamente enlouqueceu, transformando-se em forma de meio dragão e atacando. A sensação de encontrar a carne e o sangue escaldante finalmente deu origem a um vislumbre nos olhos do assassino. Com uma explosão de força na mão direita, ele planejou tirar a adaga e sair.
Afinal, lutar com um espadachim de alto nível não era algo que um assassino pudesse fazer. Ele havia assassinado o líder do lado oposto, e isso foi o suficiente. Surpreendentemente, ele não teve sucesso em arrancar o punhal. O assassino congelou e ficou chocado ao ver brotos de carne aparecendo no peito de Lei Lin. Eles eram como as trepadeiras das plantas que seguravam a adaga com força. Apenas aquele momento de estar atordoado não lhe deu chance de fugir para salvar sua vida. O peito de Lei Lin explodiu, e numerosos tentáculos sangrentos irromperam em sua direção e amarraram o assassino com força. Como otários, eles já estavam tentando atravessar a pele e absorver sangue fresco. Necromancia? Não, não. Uma voz grossa e chocada soou sob o véu do assassino. Isso é apenas um flash puppet, um feitiço que fiz só para você. Uma porta de teletransporte se abriu para revelar o verdadeiro Lei Lin. Você deve ser o assassino de alto escalão que tentou assassinar numerosos bispos de várias igrejas durante a Maré dos Piratas. Certo. Este é um ótimo presente. Então, você já se tornou um bruxo de alto escalão. Os olhos do assassino não flutuaram, permitindo que as videiras sangrentas tomassem seu corpo. Parecia que ele perdera toda a vontade de escapar. Para de fingir. Todos os seus métodos são visíveis diante dos meus olhos. Lei Lin falou friamente. Vários feitiços foram lançados. Com a ancoragem dimensional bloqueando, até o plano de sombra tinha sido selado. Droga, você agora que seu último trunfo fora visto. O assassino não estava mais tão relaxado antes. Ele foi morto com o dedo da morte de Lei Lin. Bastardo, você sabe o quanto eu estava preocupado com você. Pelo menos discuta isso comigo de antemão.